Bom, o canabidiol, ele está presente na maconha, certo? Mas ele tem efeitos muito diferentes do THC. Quando a gente isolou o canabidiol, a gente não, né? Os cientistas aí, as indústrias, a gente criou uma substância muito poderosa, diferentemente do THC, que também é presente na maconha, né? O canabidiol, ou CBD, ele não produz essas sensações de euforia ou intoxicação, entre outros, né? É bem diferente. O pessoal, lógico, faz associação porque está presente no mesmo lugar, mas é bem diferente. Então já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o CBD, ou canabidiol, com certeza é uma molécula que está vindo para surpreender demais, na verdade já está surpreendendo. Eu tenho vários alunos que fazem a utilização, então eu tenho muito relato, já tem muito estudo sobre, eu mesmo tenho aqui na minha casa e uso, não todo dia porque eu não preciso, mas de vez em quando, como por exemplo ela tem um bom efeito ansiolítico. Então aquele dia que você está um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais nervoso com alguma coisinha, poxa, eu uso uma dosinha bem pequenininha, dá uma acalmada, eu acho legal ter em casa para um uso esporádico, né? Não que você é obrigado a seguir, eu estou contando de mim só, mas tem gente que faz o uso bem corriqueiro. Bom, primeiro que nós temos receptores de canabidiol dentro do nosso organismo, certo? Isso aí você já tem. Quando você consome o canabidiol, ele liga nesse receptor. É diferente, por exemplo, do 5-hidroxitriptofano ou 5-HTP, que tem vídeo aqui no canal, lembra de procurar Leandro Twin, mais temas se você tiver qualquer dúvida, que ele vai se converter em serotonina. Por isso que ele tem muito mais chance de empilhar no seu corpo e de começar a te dar um monte de efeito colateral, inclusive aumentar a ansiedade. Então cuidado com o 5-HTP, tá, gente? O canabidiol já não tem esse problema, porque ele vai se ligar no receptor e vai embora. Então ele não acumula no organismo. O maior efeito colateral que você pode ter é durante o uso. Então usei, deu um probleminha ali, se parar, não tem efeito cumulativo. O 5-HTP, você pode parar com ele, tomar rebote, né? Não estou dizendo que é ruim, tá? É ótimo o 5-HTP, mas o cuidado com ele tem que ser mais melindroso, o uso dele é mais difícil. E eu acho importante dizer o seguinte, tá? O CBD, ele é um produto legalizado. Você consegue comprar ele hoje na farmácia, obviamente com receita médica. É um produto caro, mas como causa muito menos efeitos colaterais do que qualquer outra medicação, eu acho uma excelente opção, por exemplo, para sono. Né? Primeiro tenta o CBD e depois, se não der certo, alguma medicação. Ou associa os dois para usar menos de uma medicação, que às vezes dá um monte de colateral. Então, o CBD não é que ele é a solução do mundo, mas ele é uma molécula excelente, que inclusive eu acredito muito que a indústria farmacêutica está com medo disso, porque ele resolve muitos problemas, e aí isso tira a movimentação de várias medicações que dão um lucro muito maior. Mas enfim, isso daí é a minha crença em teoria de conspiração, mas eu acho que é verdade sim, porque os relatos que eu tenho de alunos várias pessoas descontinuando remédios, tendo uma qualidade de vida excelente e sem efeito colateral. Por exemplo, o CBD quando usado para dormir, você pode colocar uma dose pequena só para você conseguir pegar no sono, ou uma dose maior para se manter no sono, e você não acordar no outro dia com rebote, né? Lógico, se você mandar muito vai acontecer isso, mas você consegue achar a sua dose ideal, onde você dorme perfeitamente bem, e no outro dia acorda bem também. Então o CBD, para quem dorme mal, é uma excelente tentativa. Mas claro que existem outros usos, né? Que assim, é muito complexo o CBD, é uma molécula que está sendo estudada, ainda cada vez mais, e cada vez mais promissora. Então eu vou falar aqui dos principais, né? Que é em relação ao sono, tá? E normalmente o do sono, né, o uso, é testado algumas gotas, depende muito da apresentação do produto, né? Mas normalmente aí 5, 10 gotas para quem tem dificuldade para pegar no sono, uma meia horinha antes de dormir, ou um pouquinho mais, de 10 a 20 gotas para quem quer se manter no sono. Pode usar doses maiores? Sim, tem estudos com 30, 40, 50 gotas. Então, assim, dificilmente você vai colocar uma super dose que vai fazer você ter um grande problema. O máximo é você ficar um pouco mais sedado, aí, um pouco mais sonolento, mas nada que algumas horas você já não esteja bem. Quando você usa para relaxar, normalmente é usado menos, bem pouquinho, às vezes 3, 5 gotinhas já é o suficiente. Só que tem uso para um monte de coisa, inclusive uso tópico, né, para recuperação de ferida mesmo. O CBD acelera esse processo. Então, assim, tem várias utilizações, inclusive para doenças, né, mais graves. Por exemplo, artrose, reumatite, até mesmo depressão, crise de ansiedade. Aí, no caso, são usos diferentes.
né? Às vezes são 3 vezes por dia, umas dosagens um pouco maiores, tem associação com outras coisas. É bem complicado falar dessas doenças e o melhor de tudo é que se você tem algum problema, é que você passe com o médico para te prescrever o CBD de acordo com, com a sua necessidade, mesmo que seja um distúrbio do sono, tá, gente? Não tomem por conta. Parece muito simples tomar, e a verdade é que assim, não é grande, não é muito complicado, mas a gente tem que ser ético aqui e dizer que o acompanhamento médico é o correto e é o mais seguro para você. Mas eu acho que aqui no vídeo que a gente pode deixar de mais importante é o seguinte, você consegue isso de mercado underground. Eu não recomendo, porque não é algo barato. Quando cai muito o preço, pode ter uma subdosagem, alguma coisa assim, o que vai fazer você ter uma experiência ruim. Mas o principal é a molécula funciona e funciona muito bem para várias coisas. Basicamente, tudo que você lê em relação a ela, como eu falei aqui, mesmo no caso de doenças, é relevante. Lembro de um amigo que a criança tinha crises de epilepsia. Poxa, o CBD ajudou nisso. Crianças com TDAH. Então, quer dizer, tem muita coisa. Logicamente que tem a questão do uso. Mas eu quero apresentar a molécula e dizer que funciona e que a ciência não tem dúvida disso e que a prática que eu tive também não resta dúvida disso. Agora, a melhor utilização é melhor que você faça com orientação médica e compre um produto de farmácia sim, tá? E que pare com um preconceito que não tem absolutamente nada a ver com maconha e THC. Você não vai alucinar, não existe essas coisas. Porque uma coisa é o efeito do THC, outra coisa é o efeito do CBD. Leandrão, a maconha, né? Eu fumo. Tá, beleza. Eu tenho então um vídeo aqui para você que fuma maconha e quer saber se isso atrapalha os resultados de hipertrofia. Eu sei porque o CBD é caro, aí algumas pessoas vão querer utilizar a maconha porque tem o CBD e o THC, às vezes gostam do THC, mas enfim, dê uma olhadinha nesse vídeo aqui.